Você conseguir abrir a palavra de Deus, Levíticos capítulo 4, versículo 1. Livro de Levíticos, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Se alguém não achou, fala, espera um pouco. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar, conforme o pecado do povo, então deixe-o trazer para o seu pecado que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. Ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho, e o trará ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e aspergirá do sangue 7 vezes, perante o Senhor, diante do véu do santuário. Versículo 7. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar de incenso suave, perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. Amém? Fala assim: entendi tudo, não precisa pregar, pode sentar. Eu lembro que eu estava incentivando a minha filha a ler a Bíblia. Faz quantos anos que a Sara assumiu? Eu incentivei a minha filha a ler a Bíblia toda, e ela leu a Bíblia toda uma vez. E ela falou: e agora, pai, que eu li a Bíblia toda uma vez? Eu falei: leia de novo, pega uma outra tradução e leia de novo. E ela leu de novo. E acho que isso aconteceu por umas 3 vezes. E quando ela veio falar: e agora, pai, que eu já li toda a Bíblia? Eu falei assim: leia de novo. Aí ela olhou assim para mim, com aquele ar sério: posso pular o livro de Levíticos, pai? Falei: pode pular o livro de Levíticos, mas tem grande maná escondido aqui. Aliás, a Bíblia toda tem um maná escondido para nós. Conforme nós a lemos e nós a entendemos, e conforme o Espírito Santo vai nos revelando, nós vamos nos alimentando cada vez mais. E nesse trecho de Levíticos, eu vejo um maná escondido. E toda a Bíblia, se você for ver, ela tem os paralelos. Tudo o que aconteceu no Antigo é um espelho do Novo. Quando nós vemos, quando Moisés desceu daquele monte, e eu digo que o povo estava fazendo o primeiro carnaval do mundo, e quando os povos estavam lá festejando, adorando um boi de ouro, Moisés desceu com as leis, e quando ele viu aquilo, ele jogou a tábua das leis, e 3.000 pessoas morreram naquele dia. E quando nós vamos para Atos, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e Pedro se levantou para pregar, mais ou menos 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Quando Moisés trouxe as 10 pragas no Egito, a primeira praga foi transformar água em sangue. Ou seja, os peixes morreram, não houve vida, não houve alegria, houve sim um cheiro ruim e uma devastação total. No primeiro milagre de Jesus, numa festa de casamento,
Deus transforma a água em vinho, onde tem alegria e tudo mais. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 todo, fala de um lugar lindo, maravilhoso, que tem o rio, que tem uma árvore que dá o fruto da vida. E se nós pegarmos Apocalipse 21 e 22, fala que existe um lugar, que é os céus, lindo, maravilhoso, que tem o rio que flui do trono de Deus, e tem a árvore do fruto da vida. E assim vai a Bíblia toda. Podia falar de Jonas com Jesus, de Abraão, né, sobre Jesus e tantas outras como é que eu falei agora há pouco, esses paralelos. Mas aqui em Levíticos, no finalzinho, ele fala assim, pega o sangue do cordeiro e faz uma aspersão 7 vezes, né? E o que é essas 7 vezes? O que é aspergir? Só porque os irmãos entendam, eu quero dizer para vocês que Jesus derramou o sangue dele uma única vez na cruz do Calvário para nos salvar. Mas conforme nós lemos aqui, o sacerdote ele tinha que chegar, matar o novilho e aspergir o sangue 7 vezes. Antes de Jesus ir para a cruz, ele aspergiu o sangue 7 vezes. Aspergir é diferente de derramar. Aspergir vem da palavra nasat, acho que é assim que se pronuncia no grego, que é jorrar, salpicar. E derramar é shafak, que é derramar. E isso aconteceu para quê? Para quando Jesus estava vindo para que João Batista o batizasse, João Batista falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O judeu entendeu o que era ser o Cordeiro. O judeu entendeu todo o processo. Mas eu quero que você acompanhe comigo essas aspersões do sangue de Jesus. E cada aspersão tem uma promessa para mim e para você, para nós. A primeira vez que Jesus aspergiu o seu sangue está lá em Lucas 22, 40. Lucas 22, 40. Fala assim: e ele chegando ao lugar disse: orai para que não entreis em tentação. E retirou-se cerca de um tiro de pedra e ajoelhou-se e orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. A agonia que Jesus estava tendo naquela hora, naquele jardim, né, de se chegar a suar gotas de sangue, a doença se chama-se hemadritose. Ou seja, a circulação estava tão intensa que o sangue começou a sair pelos seus poros. E só isso poderia ter levado Jesus à morte. Só essa agonia que ele estava tendo, que ele sabia que a hora estava chegando, né, ele poderia ter morrido. Mas aí, estudando, vendo essa palavra para hoje, eu descobri mais um paralelo. Foi no jardim que Adão entregou, né, pecou contra Deus. O primeiro homem pecou contra Deus. Mas foi num jardim em que Jesus, o segundo homem, o Filho do homem, derramou o seu sangue e começou a recuperar a nossa intimidade com Deus. Foi ali no jardim que Jesus venceu a vontade do Pai. Ele orou: Pai, passa de mim este cálice. Eu sei que tem uma mensagem no YouTube eu falando só desse cálice. O que era esse cálice? Mas a gente sabe que Deus não retirou esse cálice e ele teve que beber todo esse cálice da ira de Deus. E ele obedeceu. Então, nessa primeira aspersão, Jesus nos deu o poder da vontade, foi restaurado. Hoje eu posso negar o pecado que bate à minha porta.
Hoje eu posso dizer não para a prostituição, não para o adultério, não para o roubo, não para a mentira. Nós temos esse poder pelo sangue de Jesus. Nós somos tentados, mas nós temos o poder de falar não, né? Nós temos o poder de vencer a carne e andar no Espírito. Eu lembro que uma vez nós estávamos vivendo pela fé. E quando um crente fala que está vivendo pela fé é porque ele está duro, está sem dinheiro, né? Ou é só comigo? E eu lembro que um dia minha esposa me ligou: amor, vamos jantar fora hoje? Eu sei que essa situação está difícil, faz tempo que a gente está, mas vamos jantar fora para quebrar esse... Eu falei, então vamos. E eu já no meio do dia pensando, cara, que churrascaria que eu vou, né? Eu falei, não, aquela é muito cara, aquela não estamos dando. E vamos na outra, e eu fiquei com aquilo na cabeça, já imaginando qual churrascaria que eu ia. E era mais ou menos essa época de frio. E quando eu cheguei em casa, tomamos banho, me perfumei e tudo, entrei no carro, e eu falei, então amor, qual churrascaria a gente vai? E ela falou, eu quero comer sopa. Eu falei, sopa? Ela falou, amor, quero comer sopa. Eu falei, mas e o churrasco? Né? Sabe aquelas linhas assim voando? Eu vi o churrasco indo embora. Eu falei, tá bom, pega aí, escolhe vamos ver na internet aí, achamos um restaurante lá, rodízio de sopa. Eu falei, Jesus amado. E quem me conhece sabe que eu sou meio ligeiro nas coisas, tanto para dirigir, fazer as coisas, se é para fazer, vamos agora. Quando eu não quero fazer, eu não faço, mas quando eu quero, tem que ser ligeiro. E chegamos no restaurante, estava lá, buffet de sopa e tal. E eu fui olhando as sopas, né? A primeira sopa que eu peguei assim, pé de galinha. Falei, Jesus, quem que come uma sopa de pé de galinha em pleno século 21? Né? Aí eu olhei a segunda, era uma outra sopa que eu nem lembro o que era, a terceira era só batata. Falei, Jesus, é só pela misericórdia. E a última era sopa de peixe. Aí eu peguei o peixinho, pus no meu prato, fui lá, sentei, peguei a torrada, daqui a pouco ela vem e senta assim na minha frente, sem prato nenhum, sem sopa nenhuma, e eu fiquei olhando para ela com aquele olho azul que ela tem. Eu falei, cadê teu prato de sopa? Todas as sopas tinham salsinha. Aí eu rebobinei a minha fita, né? A primeira sopa do pé de galinha tinha salsinha, a segunda tudo boiando, e ela odeia a salsinha. E eu com aquela água lavada, com aquela pão torrado, falei, mas você vai comer o quê? Aí eu pedi um negocinho simples aí para mim, só para nós não ficar sem comer. E daqui a pouco chegou um prato desse tamanho, com uma carne dessa grossura, na frente dela, e ela comeu tudo, não me deu um pedaço. E eu me lembrei de Eclesiastes 3:3, tempo de matar. Está escrito lá, tempo de matar. E eu falei, Jesus, será que o Senhor está me revelando a sua palavra? Que hoje eu posso matar a minha esposa e eu vou para o céu mesmo assim? E claro que não, ali estava falando de eu matar o quê? A minha carne, o meu eu. Né? E depois tem uma sequência dessa história, mas não vem ao caso hoje. Então, mas isso mortificou a minha carne, porque como eu sou casado, nós somos um, e eu tenho que fazer a vontade dela também. Então, o poder da vontade nossa na cruz foi restaurado quando Jesus orou gotas de sangue. A tua vontade de vencer o pecado foi restaurado no sangue de Jesus. A segunda aspersão está lá em Mateus 27, 26. Fala assim, fala Jesus, né? Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. E para complementar, Isaías 53:5, consegue pôr, Ju? Isaías 53:5, que é um complemento. Mas ele foi ferido por nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus foi chicoteado, aquele chicote romano tinha na sua ponta ossos e pedras afiadas. E diz os historiadores, que quando Jesus levou as chicotadas, chegou a aparecer o osso da sua pele. Ou seja, foram feitos sulcos, nas suas costas. Mas por que isso? Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. E se a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer no poder que a palavra nos tem concedido. Onde Jesus foi, de uma cidade que Jesus foi, onde ele nasceu, a palavra diz que não aconteceu milagres, por quê? Porque eles não creram em Jesus. Jesus não pôde fazer grandes coisas naquele lugar, por quê? Porque eles não creram em Jesus. Então, quando nós estamos doentes, quando nós oramos e buscamos, nós temos que crer no poder de Deus. Eu lembro que um dia o Samuel acordou, a minha esposa me acordou, o Samuel estava todo saindo uns pontos vermelhos na pele, uma coisa esquisita, E eu morrendo de sono. E eu falei assim, eu vou orar por ele. Senhor, cura o Samuel, em nome de Jesus, amém, que eu quero dormir. E não deu 5 minutos, ela veio, está piorando o negócio, está ficando mais e está subindo para a cabeça. 5 horas da manhã, lá vamos nós no postinho de saúde, e eu morrendo de sono. Aí ficamos, acho que quase 1 hora, quando chegou na nossa consulta, o médico perguntou assim, então, o que o Samuel tem? Quando a gente olhou para o Samuel, ele não tinha nada, a pele dele estava normal. Eu falei, doutor, tinha alguma coisa aqui, doutor? E eu contei isso para um pastor, ele falou assim, você não orou? Se você orou, faltou fé, porque você queria dormir. Então, muitas vezes, nós temos o quê? Falta de fé. Tiago 1, 6 e 8 fala assim, peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada para uma outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos que ter fé. A própria palavra fala assim, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. E o Senhor nos dá essa autoridade, nós temos que ter fé. Se a doença não é para a morte, porque eu falo para os meus alunos, quando uma pessoa tem uma certa idade, está lá com seus 90, 100 anos, é para Deus levar mesmo, porque você não tem mais condições de ficar, Mas se for um jovem, tudo mais, alguma coisa que às vezes é espiritual, nós temos que orar, porque a palavra nos dá essa autoridade. Marcos 16, 17, se não me engano, nós temos autoridade no nome de Jesus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos essa autoridade. Nós temos que descansar no Senhor, ter fé de que Ele vai fazer a obra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus, ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele cura todas as nossas enfermidades. A terceira aspersão de Jesus, Mateus 27, 29, fala assim, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. Coroa, nós sabemos que é um símbolo de realeza, Nos jogos daquela época, que eles tinham na época romana, eles ganhavam uma guirlinda ou grinalda,
que era o símbolo dos vencedores dos jogos, né? E todas recebiam uma coroa que era para eles serem exaltados, ou o rei tinha uma coroa por causa da sua realeza. E a palavra de Deus diz que Deus se fez de pobre por nós. Eu não quero aqui pregar a teologia da prosperidade. A nossa igreja não tem esse costume de fazer um momento de ofertas e pegar um versículo e falar. Mas, e se alguém fala, dê para o Senhor, se você quer ficar rico, dê para o Senhor, isso é mentira. Não é isso, não é assim que funciona, não é isso que a Bíblia diz. Mas eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios 8:9, fala assim: porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela pobreza fosseis ricos. E aqui ricos não estou falando só em dinheiro, estou falando em vida próspera. E se nós pegarmos Malaquias 3:10, que é um versículo que se eu perguntar aqui quem que não sabe ler de cor, acho que dificilmente eu vou achar alguém que não conhece esse versículo de cor. Mas eu quero ler até o 12, que fala assim: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me. Agora, né, só deixa eu parar nesse provai-me, que aqui que está o erro que alguns pastores fazem. Quando chega assim e fala, provai-me, agora diz o Senhor, os pastores dão essa entonação. Olhe, se você entregar o dízimo na casa de Deus, se você entregar a oferta, você pode pôr Deus na parede, né, e provar o Senhor. É o único versículo na Bíblia que nos dá autoridade para provar ao Senhor. E eu vou dizer para vocês que quando um pastor falava isso, isso não entrava no meu coração desse jeito. E eu pensava assim, como é que eu, pecador, imundo que sou, posso dar um pedacinho de papel numa salva ou num gasofilácio e posso colocar Deus na parede? Fala, Senhor, eu dei, agora o Senhor tem que fazer 10 vezes mais, 100 vezes mais. E isso nunca entrou no meu coração desse jeito, porque não é assim que funciona. Quando você vai para o original desse provai-me, eu não lembro agora da palavra, eu acho que é Shabak, já acho aqui, Malaquias 3:10, provai-me, é Bachã, a palavra original é Bachã, e no original ela se você for ver, ela é provar, só que não é provar de colocando Deus na parede, é como se a pastora fizesse um bolo de chocolate e trouxesse para nós aqui, ou a Márcia, né? Aquele bolo de chocolate da Márcia, é mais fácil a Márcia, né? Ela traz aqui para os irmãos e fala assim, irmãos, venham provar o meu bolo de chocolate. É isso que esse versículo está falando. Olha, venha provar as benevolências do Senhor Deus. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sobre nós. Se você entregar de coração, né, você vai provar das maravilhas de Deus na sua vida. Essa é a verdade. E não daquele de você deu, você coloca Deus na parede. E só continuando aqui Malaquias, versículo 11: e eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo, antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Em todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui esse texto todo está falando que nós vamos receber bênçãos, se nós dermos e nós provarmos as benevolências de Deus, nós vamos receber bênçãos. Ela também está dizendo que nós vamos impedir de sermos roubados, e todas as nações nos chamarão felizes. Se você gosta de um pouco de história,
Se você vê quais são os países que tiveram um berço cristão no começo da sua nação, você vai ver que são os países mais prósperos. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Suécia e por aí vai. Os mais pobres que tiveram berço no ocultismo, feitiçaria, Haiti, os países da África, ali Angola e por aí vai. Então tudo tem o seu preço, tudo tem o seu galardão. E para finalizar, Salmo 35, 27. Aí eu quero que você conclua sobre essa parte. O salmista fala assim, Salmo 35, versículo 27. Deixem eles gritarem de alegria e sejam felizes aqueles que favorecem a minha justa causa. Sim, que eles digam continuamente que o Senhor seja magnificado, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Mas aí eu pergunto, o que você vai fazer com essa prosperidade? A nossa missão como igreja é trazer os pobres para a igreja alimentando, é fazer a obra da caridade que nós não fazemos, ou fazemos muito mal. Então Deus quer nos abençoar, e como o Salmo 35 fala aqui, e eles digam continuamente, ou seja, eu tenho que abençoar a obra das minhas mãos. Não adianta nada se você trabalha de empregado, ou se você tem a tua empresa, ou se você é autônomo, você amaldiçoar o seu serviço. Você tem que abençoar o seu serviço. Nós não podemos amaldiçoar da onde nós nos alimentamos. Então abra a sua boca continuamente e abençoe, porque o Senhor quer te abençoar. E além das bênçãos terrenas, as bênçãos espirituais. Quando a gente fala de coroa, a palavra de Deus diz que quando nós formos para o céu, nós podemos ter até 5 coroas. Coroas da alegria, coroas da vida, coroa de glória, coroa de justiça e coroa da incorruptibilidade. Quando as nossas obras forem julgadas, nós vamos receber essas coroas. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? E as promessas que também tem lá no Apocalipse, nas cartas: ao que vencer, comerá da árvore da vida, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte, ao que vencer, comerá do maná e terá um novo nome, ao que vencer terá autoridade sobre as nações, receberá vestes brancas, um nome no livro da vida, farei de vocês coluna do meu santuário, e vocês sentarão comigo no meu trono. Ou seja, aquela coroa representa para nós, né, que nós vamos ter isso em vida aqui e no céu. Nós vamos ser prósperos. E a quarta passagem é transpassado as mãos, Marcos 15, 24. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes. Ou seja, foram colocado prego nas suas mãos. E o que isso representa para nós? É através das mãos que nós abençoamos os nossos filhos e os nossos amigos, os nossos companheiros. Quando o povo lá estava na luta, quando Moisés saiu lá do Egito, né, quando Josué começou a lutar, o que Moisés fez? Levantou as mãos, e quando ele abaixava, o povo não vencia. Ou seja, é com as mãos que nós abençoamos. Marcos 16, 17 fala assim: e esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados.
Nós temos autoridade. Nós temos autoridade nas nossas mãos para repreender a obra de Satanás. Quando que nós usamos as nossas mãos para abençoar? Quando nós abençoamos as nossas ofertas para Deus. Quando nós abençoamos uma ordenação, uma consagração ou um casamento. Quando nós usamos nossa mão para curar e principalmente para abençoar os nossos da nossa família. É muito importante o pai e a mãe abençoar o seu filho. Veja a história de José. Ele foi abençoado pelo seu pai Jacó. E mesmo sendo escravo no Egito, aonde ele parava, as coisas prosperavam, né? Quando ele foi preso, ele botava a mão e as coisas prosperavam. Por quê? Porque ele era abençoado por Deus, ele não se deixava vencer. Quinto, quando foi transpassado os pés. Quando os pés do Senhor foram pregados. Em Deuteronômio 11:24 fala assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será vosso. Onde você pisar, será de vocês. Nós pisamos nesse local quando nós fomos alugar ele. E nós falamos: Senhor, esse local é do Senhor. Você tem que abençoar assim a tua casa. Ó Deus, eu vou colocar a planta dos meus pés na minha casa hoje, porque aqui é lugar do Senhor, né? Se você vai visitar a tua família, ó, a minha família é do Senhor, porque eu estou colocando os meus pés. A minha empresa vai prosperar, porque eu estou colocando os meus pés e entregando ao Senhor. E é claro que nós temos que ter princípios cristãos. Não adianta nada eu querer que a minha empresa prospere sendo ilícito. Eu tenho que ter princípios cristãos. Onde eu colocar o meu pé, esse lugar é redimido pelo Senhor. Até mesmo se o seu cônjuge não é salvo. Se você tem um cônjuge que não é salvo, 1 Coríntios 7,14 fala assim: porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, se tem alguém casado que não tem o seu cônjuge convertido, você começa a ganhar ele pisando na sua casa e declarando ao Senhor. Amém? E fora que a palavra manda: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E sexto, transpassado pela lança, João 19:33. Mas vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Ou seja, o coração do Senhor Jesus se derreteu como cera. Aqui nós estamos falando da nossa cura interior, de todas as nossas mágoas do passado. Jesus levou lá na cruz do Calvário. Eu não sei como foi a infância de cada um de vocês, mas talvez o seu pai faleceu muito cedo, a sua mãe faleceu muito cedo, talvez você foi abusado, maltratado, talvez você passou fome, talvez você foi um filho adotivo que foi abandonado ou não teve seus pais. Mas eu digo para você que o Senhor Jesus levou todas essas mágoas na cruz do Calvário. Jesus foi traído por Judas, foi abandonado pelos seus discípulos, e até mesmo na hora da cruz, o próprio Pai dele, Deus, virou as costas para ele. Tanto é que ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Então, o maior abandonado desse mundo foi o próprio Jesus Cristo.
E quando foi cortado o seu lateral, que saiu sangue e água, e seu coração derreteu. Ele está curando todas as nossas dores do passado. Toda a nossa enfermidade espiritual está sendo curada por Jesus. Tudo aquilo que nos fizeram, né? Jesus levou na cruz do Calvário. E mesmo assim, ele sendo crucificado, ele orou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Mesmo assim, naquela hora, Jesus os amou, aqueles que estavam levando ele para a cruz. E 7º lugar, Isaías 53:5. Fala assim: mas ele foi ferido por nossa rebeldia e esmagado por nossos pecados. Ou seja, o próprio Deus agradou em moê-lo naquela cruz. Ali está falando de perdão. Nós temos que nascer do Espírito. O perdão tem que fluir dos nossos corações. Perdão não quer dizer que você vai apagar da sua memória aquilo que aconteceu, mas você tem que perdoar. O primeiro a perdoar, seja lá qual for a situação, o primeiro a perdoar é o mais corajoso. Não, o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Adão trouxe a morte, mas Jesus nos redimiu com a comunhão com o Pai. Então, por isso nós temos que perdoar. A Bíblia fala que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Ou seja, se nós não perdoarmos, como que Deus vai operar em nós? Como que o Espírito Santo de Deus vai operar em nós? Como que Deus vai nos abençoar? Como que vamos provar das suas benéficas, se nós não perdoarmos? E para finalizar, Levíticos, voltando no texto que nós lemos no começo, capítulo 4, versículo 7. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar de incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Aí essa parte: e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da congregação. Jesus derramou todo o restante do seu sangue naquela cruz. E em Levíticos fala que ele derramava o sangue do cordeiro na porta do altar. E quando Jesus derramou todo o seu sangue, o que aconteceu? A porta dos santos, o véu se rasgou de cima a baixo, onde eu e você podemos entrar na presença de Deus. Eu e você podemos buscar a Deus. Fica de pé, igreja.